Ryun, um jovem jogador que ficou em primeiro lugar em um jogo esquecido e falido, até que aparece um novo jogo virtual de sucesso, sucessor do Asra, o antigo jogo falido. Agora o jovem Ryun vem para conquistar esse novo jogo chamado Asrian. Salve meus nobres! Antes de começar o vídeo, estou aqui para apresentar o mais novo parceiro do canal, a loja Luffy Pro. Lá vocês encontrarão camisetas e moletões de animes. Tem de vários animes, por exemplo, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Attack on Titan e muito mais, com um preço acessível. Para ficar ainda melhor, usando meu cupom de desconto, você terá 10% em qualquer item que adquirirem na loja. Corre lá e garanta sua camisa ou o seu moletom. O link da loja vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado, meu cupom também. Agora chega a minha enrolação e vamos pro vídeo. Fala aí meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Mauá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com 40 rankers que tentaram bater de frente com a leva de monstros, mas infelizmente todos falharam. Mas houve alguém que resolveu fazer o desafio sozinho, o mestre absoluto com 21 domínios sob seu controle. Esse mestre conseguiu limpar um domínio de monstros sozinho, em apenas um passo. Como consequência, recebeu os aplausos de todos, conseguindo a classificação implacável no mundo de Asura. Esse cara era o rei do mundo Asura. Infelizmente, toda a glória chega a seu fim, e com o nosso protagonista não foi diferente. Bom, ele tinha acabado com a guerra dimensional sozinho, que havia durado até 1836. Mas mesmo com esse feito, o nosso meninão fica decepcionado por não ter recebido nenhuma nota. Pô, sacanagem. O Prota fica decepcionado por poucas pessoas jogarem esse jogo tão divertido. Claro que era divertido, pô, tu era o cara mais overpowered do game. O nosso meninão começa a pensar o motivo de poucas pessoas jogarem um game. Nisso, ele pensa que se o jogo fosse em realidade virtual, teria superado todos os jogos gráficos mais atuais. O jogo tinha tudo, escaladas, visões bonitas e história. Não faltava nada. Mas não adiantaria nada o Prota ficar se lamentando. Bom, até que, enquanto ele mexia no PC, aparece um anúncio do novo jogo de realidade virtual perfeita, chamado Asrian Online. Bom, vendo aquele anúncio, o nosso meninão já saca que aquele nome era bem parecido com o jogo que ele era um deus. Bom, o Prota vendo o trailer desse novo jogo já ficou abismado com tanta qualidade. Faltavam 5 dias para a abertura desse novo jogo. Enquanto isso, o Prota relembrar tudo do jogo Asra, para assim conseguir ser o número 1 nesse novo jogo de realidade virtual. Até que chega o tão sonhado dia de abertura do jogo, o nosso protagonista rapidamente já escolhe seu nome, Ryun. Bom, nome registrado, e rapidamente ele foi parar dentro do game. No início, o nosso menino já dá de cara com um anjo chamado Kaidriel. Depois de ouvir esse nome, o Prota lembra que já ouviu esse nome em algum lugar. Rapidamente, o nosso menino lembra que na verdade, esse ser não era um anjo, e sim um demônio. Quando o demônio fala o nome verdadeiro do Prota, ele já treme na base, parceiro. Mas o demônio não estava ali para lutar, e sim para ajudar o Prota a escolher sua classe. Assim, né? Ajudar, entre aspas, bem as espadas. Continuando, o demônio apresenta algumas classes para o nosso meninão, que já desconfia, por conta que no jogo Asra tinha muito mais classes que esse. Até que ele percebe que tinha algo de estranho, meio que um botão secreto. Quando o Prota estava indo até ele, o demônio fica nervoso e manda o Prota escolher logo sua classe. Mas o nosso meninão já era experiente e nunca tinha visto um demônio daquele jeito, e já sacou que havia algo de errado. E sobre o tempo limite para escolher a classe, bom, o Prota já tinha percebido que isso era a pala do Kaidriel. Em seguida, o Prota ignora totalmente o Kaidriel e pisa no botão vermelho. Pisando nesse botão, o sistema avisa que o Prota tinha achado uma sala secreta. As opções de classes aumentaram, até que as classes ocultas que o Prota tinha achado eram bem interessantes. Mas o Prota, né, com toda a sua experiência, desconfiava que o Kaidriel estava escondendo alguma coisa atrás do seu trono. Pô, o demônio já ficou nervoso, parceiro, e o nosso menino estava confiante. Bom, o Kaidriel, todo nervoso, fala que não tinha nada, mas o Prota insiste e vai checar o trono, até que ele encontra uma classe que ele nunca tinha visto em outro ano jogando Asra. Vendo todo aquele poder, ele já foi igual o Ben 10, colocando a mão no relógio. Só que o demônio Kaidriel, ele era um demônio trapaceiro e costumava enganar os jogadores. Assim que o Prota pegou a espada pica lá, na verdade,
Essa classe que o Prota escolheu é a classe de suporte. O Prota olha para o demônio e o cara estava morrendo de rir da cara do nosso meninão, por conta que ele estava se achando demais. Mas o Kaidrel fala que essa classe pode ser surpreendentemente boa e não precisava o nosso parceiro ficar bravo. Mas o nosso meninão fica sem acreditar. O Kaidrel dá tchau pro nosso meninão, o Prota ainda fica desacreditado e sem saber o que fazer de suporte. Bom, o Prota vai chegar à sua janela de status, sempre mantendo a positividade. Essa classe ainda era uma classe oculta. Quando o Prota vê seus status, mano, ele até fica impressionado com quão merda eram os status. Pô, o cara vai checar as habilidades, né? Vai que, né, nunca se sabe. Vai que surpreendesse ele de uma forma positiva. O nosso meninão vê as habilidades e fala, mano, isso nem conta como uma habilidade, velho, pelo amor de Deus. Pô, não tinha o que fazer, né? O Prota era um merda. Quem diria, né? No antigo jogo Asra, o Prota era um deus sagrado. E agora, ele é só um merdinha mesmo. Continuando, o nosso Prota fala que vai ter que aguentar o que ele escolheu até o nível 50. Se ele se esforçasse, poderia dar bom. Ou não, né? O Prota vai testar suas habilidades contra essa Gosma aí. A Gosma vai pra cima do Prota e ele já ativa a habilidade de Bênção da Luz Celestial. Essa habilidade aumentava todas as defesas do usuário, deixando ele meio que invencível por alguns segundos. Alguns não, perdão, um segundo. O Prota até fica feliz por um momento e vai contra-atacar o monstro, né? Adivinha aí quanto de dano ele estava dando. Se tu falou 2, tu acertou. Como eu sei que ninguém falou 2, então geral errou, né? Comenta aqui quanto você falou. Bom, depois de ver seu dano, o Prota fica decepcionado, né, velho? Falando, caraca, velho, 2 de dano. Pô, o bicho cura mais do que o dano que eu dou nele. O monstro já vai pra cima do nosso Prota e ele usa outra habilidade chamada Proteção. Essa habilidade criava um escudo. Caso alguém acertasse esse escudo, ficava atordoado por 3 segundos. Essa habilidade já é bem útil. O nosso meninão já aproveita para quebrar o monstro na faquinha, aquelas que a gente usa para passar manteiga no pão. O Prota deve ter dado uns 300 golpes e não matou o bicho. Até que aparece outro jogador com apenas um golpe, ele matou o bicho e pediu desculpas para o Prota por atrapalhar ele. Antes disso, o Prota achou que ele era um nível alto, né? Mas na verdade, ele só era um arqueiro iniciante mesmo. Ele ficou, que porcaria é essa, mano? O cara matou o bicho que eu sofri pra matar com apenas um golpe. Sacanagem. Mesmo o Prota ficando puto, ele fala que não dava pra fazer nada sozinho com esses status de merda aí. Ele diz que precisava de uma dupla e que tinha que ser alguém muito poderoso, tipo um DPS. O nosso meninão percebe que estava em um ponto que não conseguia matar um slime sozinho. Ele precisava upar mais rápido. A resposta para isso seria um DPS. O Prota precisa de um DPS que saiba controlar suas habilidades e que seja bom em combate. O nosso meninão olha para o lado e vê 2 retardados lutando contra o slime e fala, esses daí estão fora de cogitação. Eu ri demais nessa hora. Até que o Prota lembra que existia um cara que ele conheceu no Asra Online. O Prota loga no Asra Online e vai até esse cara aí, que ele conhecia. Bom, no início eu achei que era amigo do cara, né, velho? Amigo caramba, meu parceiro. Assim que o Lobão viu o Prota, já partiu pra cima dele, querendo moer o Prota na porrada. O motivo de toda essa fúria, a única coisa que me vinha na cabeça era que o Prota pegou a mãe do cara. Sem ofensas. Os caras começaram a tirar um X1 pica. O Prota acerta o Lobão e acaba a batalha. Eles têm a resenha deles lá e o Prota já vai direto ao assunto. Fala que precisava falar sobre um negócio sério com o Lobão e pede que ele só lhe escute. Bom, o Prota explica que foi lançado um remake do Asra Online e tal. O Prota cita que a classe de mago estava em alta lá e já chama o Lobão pra jogar com ele. O Lobão já fica putaço, por conta que o Prota não tinha avisado a ele, nem nada. Tinha excluído o cara, vê só, sacanagem. O Prota fala que só tinha ido ver como o jogo era e depois foi buscar o Lobão. O cara meteu essa, meus nobres. O Prota estava quase conseguindo fazer o Lobão ir jogar esse novo jogo aí. Mas o Prota precisava convencê-lo a escolher a classe mago, senão não teria nenhum sentido. O Prota consegue jogar a lábia e recruta o Lobão. Uns dias depois, o Prota pediu para o Lobão encontrar ele no outro jogo, em um lugar chamado Lévia de Magos. E para o Lobão reconhecer o Prota, ele coloca uma pena na cabeça. Mané, tá de sacanagem. Até que chega um cara loirinho, falando que tinha algo que ficaria muito bom para o Prota. Bom, o Prota fica curioso, né? Até que o Lobão mostra sua verdadeira forma, que na verdade, ele era uma garota. Isso mesmo, o cara era mulher, mano. Só que tinha um probleminha aí. Depois de ver os status da mina, o Prota ficou abismado, cara. A bicha era muito roubada com a classe mago. Só que o nosso meninão não tinha contado a ela que ele era um bosta, tá ligado?
A amiga do nosso meninão fica falando para eles irem caçar e upar de nível. Mas o nosso meninão, como ele era muito fraco, ele fica dando desculpas. Depois de ficar um tempo pensando, o Prota faz uma proposta para ela, que era um duelo amigável. Pô, a mina fica felizona, mas logo fala, mas você não é um suporte, como planeja me vencer? Ela já fala pro Prota que não ia facilitar nada pra ele não, parceiro, que ele se vire. O duelo começa e a mina já vai pra cima do nosso protagonista, com a sua magia de fogo. O Prota estava fazendo isso para ver quanto de dano ela causava. Ela acerta o Prota e ele cai que nem bosta. A mina fica putaça por conta que o Prota não estava indo com tudo pra cima dela. E logo já avisa que se ele não jogar sério, ela iria quitar. O novo duelo começa e ela já vai pra cima do nosso Prota com tudo. Seria um desperdício se ele gastasse a imortalidade com esse ataque. Bastava apenas desviar. Mesmo que os ataques dela sejam fortes, ela era muito lenta e deixava muitas aberturas. Comparado com ela jogando no Asra, ela era bem inferior. Ela começa a ficar pistola por conta que o nosso meninão só estava desviando os ataques. Ela vai pra cima do nosso meninão com mais velocidade. Né? Esse ataque não dá para nosso Ryun desviar. Mas ele acaba ativando aquela habilidade de escudo roubada. E acaba acertando ela e ganhando o duelo. Ela fica toda coisada pro lado do nosso Prota e fala beleza, mas quando vamos caçar? Ele fala para ela seguir ele até a Fortaleza Fantasmas, mas o recomendado era ter level 60. A menina já começa a questionar o Prota perguntando o que ele iria fazer. Ele fala que só de ver dava para perceber que não são mobs que eles conseguiriam matar. E em seguida ele fala para ela não se preocupar, que eles não iriam lutar com os monstros. Ela fica sem entender. Mano, o Prota explica para ela que eles não iam matá-los. Mas isso não significa que eles não iriam subir de nível. O Prota é muito cheater, velho. A menina já fala para o Prota para de confundir ela e falar o plano logo de uma vez. O plano do Prota era basicamente fazer os NPCs matarem os monstros. Eles levariam os monstros para que um NPC o mate no lugar deles. É um método bem simples e básico de se pensar. E para evitar que esse truque seja utilizado, os jogos mais recentes não permitem que o jogador receba experiência quando um NPC intervém na caça. Então eles deduziram que se esse método funciona no Asra, deve funcionar nesse também. Os caras estão burlando o sistema para ficar overpower, mané. O primeiro passo era chamar a atenção de um monstro. A mina faz muito bem. A velocidade era muito importante no plano, e por conta disso, essa parte o Prota deixou com ela. Depois de atrair os monstros fantasmas, a mina começa a correr na direção do Prota. A segunda parte do plano era se dividirem. A Ayn fica em dúvida, mas o Prota usa sua proteção deixando os monstros atordoados, enquanto eles correm em direção aos NPCs. Os NPCs vendo os mobs se aproximando já manda aquela magia insana. Quase mata o Prota e a amiga dele, velho, por pouco. O plano do Prota dá certo, e os dois ganham muitos pontos de experiência, e acabam subindo de nível várias vezes. No dia seguinte, a Ayn fica on e encontra o Prota e já chama ele para caçar mais fantasmas. Ela cita que ficou bastante surpresa com o método do Prota, e também fala que conseguiu chegar no nível 40 em 3 dias, só burlando a bosta do sistema. O Prota estava no nível 42. Em seguida, o Prota fala que estava pensando em caçar arqueiros fantasmas. Esses monstros eram chamados de monstros nomeados, e também eles eram mais fortes do que os monstros normais, mas eles davam grandes recompensas. Várias guildas estavam se preparando para caçar esses monstros nomeados, mas eles só iam botar em prática só depois de 2 semanas. E a ideia do Prota era pegar a recompensa da primeira morte, que acontecia uma vez por monstro. A Ayn já topa a ideia do Prota. Entretanto, não dava para os dois sozinhos monopolizar todos os monstros nomeados. Para esse trabalho, eles iam precisar de ajuda. Mas o Prota queria ir além. Ele queria ir atrás dos monstros nomeados especiais, aqueles que dão atributos bônus como recompensa. A amiga do Prota nem deixava o nosso meninão terminar o plano e já topava tudo, mané. O Prota manda ela quietar o facho e ela solta um tá na hora do pau. A Ayn já pergunta o que foi agora pro nosso protagonista. O nosso meninão cita que eles nem tinham decidido de qual monstro nomeado eles iam atrás. O nosso meninão avisa para a Ayn não esquecer dos pontos de status. Quando eles vão ver, a Ayn só tinha 70. O Prota já deduz que já que se ganhava 2 por nível, ela deveria ter 78. Observe. Daí ele pergunta cadê os outros pontos. Ela fala, os 8 pontos, né? Eu coloquei em força. O Prota fala, como é que é? Meu irmão, tu é uma maga, pra que tu botou pontos em força, cacete? O Prota fica macabro e a Ayn explica que foi na força do hábito, já que ela costumava jogar de lobisomem no Asra. O Prota pergunta, meu irmão, essa mina é idiota ou o quê?
O nosso meninão ajuda ela com os atributos, upando tudo certinho. Apesar da Ayn ser proficiente em combate de curta distância, ela ainda tinha uma saúde baixa, por ser uma maga. Mas com as habilidades do Prota, acho que isso não seria um problema. Mano, a Ayn já dava 500 de dano, só com a habilidade de fogo dela. Bom, depois de decidirem um monstro nomeado que eles iam caçar, o monstro se chamava Leopardo. Entretanto, eles tinham um problema, porque tinha uma guilda que também estava com o mesmo objetivo de matar esse boss, no mesmo dia e na mesma hora que eles. Então, lascou. Bom, a guilda vai ao encontro com esse tal Leopardo, né? Esse cara de cabelo branco já pergunta pro Helldust o que estava preocupando ele nessa expedição, até que eles chegam até o local. Bom, eles não podiam entrar pela entrada do templo, ou seriam atacados imediatamente. O líder da guilda já fala que agir individualmente era proibido, caso alguém morresse, ficaria sem recompensa, até que todos são cercados por uma névoa que atrasava os movimentos. Depois de ficarem encurralados, aparece o tal boss. Era apenas o velhote, roubado puro cheat, com a magia roubada. Nada demais, dá pra solar. O tal mago esquecido chamado Leopardo, o cara manda o papo que ninguém que entrar lá não sairá pra contar a história. Já começou a dar errado, o corpo do loirinho começou a tremer. Bom, o líder já começa a organizar o grupo. Um dos jogadores já vai pra cima do mago, contudo, se achando o cara. Meu irmão, o mago mata ele sem fazer nenhum movimento. O mago começou a matar um por um e todos já ficaram desesperados. O mago acaba com todos, menos com o loirinho, que não é besta e já se escondeu. Enquanto o loirinho fica pensando o que vai fazer para não entrar na lista negra da guilda por fugir, chega a Ayn e o nosso meninão. O loirinho já se pergunta quem são esses dois. Meu irmão, se nenhuma guilda com vários jogadores fortes deu conta desse boss, imagina esses dois. Já avisei que vai dar merda isso aí. Só que não vai dar, porque o nosso protagonista é um puta nerd. Mas eu vou deixar o resto por conta de vocês. Espero que gostem. Caso queiram a parte 2, vamos fazer uma meta bem gostosa. Se bater 500 likes nesse vídeo, eu trago a parte 2. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Peço de coração que deixe seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo para vocês. Deixe aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.